Olá pessoal, eu sou o Caco e vou resolver mais um problema para você. Sendo x pertencente a um intervalo de 0 a 2π, não incluindo 2π, ache o conjunto de solução da inequação seno de 2x menor que cosseno de x. Veja, uma inequação a gente não consegue resolver assim simplesmente. Talvez até tenha um método de resolver assim, né? Comparando uma coisa com a outra. Mas o ideal de resolver isso aqui é jogar tudo para um lado só e deixar o zero do outro. Então vai ficar assim, ó. Seno de 2x menos cosseno x menor que zero. Mas ainda eu tenho que ou deixar tudo seno ou tudo cosseno, ou então arrumar uma multiplicação aqui desse lado. Então, o que eu vejo mais facilmente de resolver é observar que esse seno de 2x pode ser transformado em alguma coisa que contém cosseno x. A gente sabe que seno de 2x é a mesma coisa que 2 vezes seno de x, cosseno x, menos cosseno x. Isso é menor do que zero. Agora eu vou colocar o cosseno x em evidência. Cosseno x vezes 2 seno x menos 1. Isso é menor do que zero. Olha, se isso aqui fosse igual a zero, se isso aqui fosse igual a zero, eu pensaria, o que faz o cosseno de x ser igual a zero? E pensaria, o que faz o x aqui, o que faz seno de x, ser igual a alguma coisa que faz tudo isso aqui ser igual a zero? Porque daí, duas coisas multiplicadas daria zero, Bom, vou escrever aqui, ó. Por exemplo, se fosse cosseno x vezes 2 seno x menos 1 igual a zero, aí, bom, essa multiplicação seria zero se cosseno de x fosse igual a zero, ou 2 seno x menos 1 igual a zero. Aí aqui eu pensaria que valor de x faz o cosseno dele ser zero, e daí seria o quê? 90 ou 270 graus. E aqui eu isolaria seno x, ficaria seno x é igual a 1 sobre 2. Então, seno do que dá meio? Aí eu pensaria, bom, 30 ou 150, tá? Aqui o ciclo trigonométrico. Tá aqui, ó. Então, seno de x igual a meio aqui, Então, seria ou 30 ou 150 graus, Na verdade, 150 é tudo isso aqui, Tá? Tudo isso aqui, não aqui. Aqui seria 30. Tá? E o cosseno x, o cosseno é nesse eixo. Então, seria o quê? Π sobre 2, ou 90, Ou 3π sobre 2, que seria o 270. E daí o cosseno seria zero. Mas isso não é igual a zero. Essa multiplicação tem que ser menor que zero. Então, eu tenho que analisar o sinal do cosseno x e analisar o sinal dessa expressão na volta. Na volta do zero até 2π. Tá? Então, para você ter uma ideia, vou analisar o sinal, tá? O sinal do cosseno x quando o x varia de 0 até o 2π. Tá? Então, aqui no meio vai ser o quê? π, aqui vai ser o π sobre 2, e aqui vai ser o 3π sobre 2. Tá? Então, por exemplo, cosseno no primeiro quadrante, o que é? É positivo. Tá? Cosseno no primeiro quadrante é positivo. Então, aqui o cosseno é positivo. De 0 a 2π, o cosseno é positivo. Tá? De 2π, ou melhor, desculpa, de 0 a π sobre 2, De π sobre 2 até o π, que é no segundo quadrante, o cosseno é o quê? É negativo. Negativo. Do π até o 3π sobre 2, Aqui é o 0, que coincide com 2π. Do π até o 3π sobre 2, o cosseno também é negativo. Certo? E aqui, do 3π sobre 2 até o 2π, o cosseno já é o quê? Positivo. Certo? Então, eu estou analisando, esse é o x, mas analisando o sinal do quê? Do cosseno x. Tá? O sinal é do cosseno x. Porque a função é assim, ó, y é igual a cosseno x.
Então, o x variando de 0 a 2π, o y é mais. Quando o x varia de π sobre 2 até π, o y é negativo. Tá? O y é o resultado do cosseno x. Então, o sinal analisa o cosseno x. Mas aqui no eixo está marcado o quê? O x. E eu tenho que fazer a mesma coisa para essa parcela aqui, ó. Tá? Para esse fator, na verdade, né? Porque são dois fatores multiplicando. Por quê? Porque daí eu vou analisar, ó. Mais vezes mais vai dar mais. Então, nesse intervalo onde der mais, ele não serve, porque tem que ser menor do que zero. Entendeu? Então, é o que eu vou fazer. Então, na próxima aqui, ó. Na próxima, novamente, é o que está sendo marcado aqui é o valor de x. Tá? Mas o sinal é o valor do quê? Y é igual ao quê? É igual a... 2 seno x menos 1. Que é a mesma coisa, né? Tá? Vamos deixar assim mesmo. Tá? Então, veja. Para o y ser zero, né? Para isso tudo aqui ser zero, que foi o que eu fiz aqui em cima, ó, o seno de x tem que ser meio. Então, o seno de x é meio quando o x for o quê? Né? Agora em radianos, porque aqui está em radianos. Π sobre 6, né? Ó. Eu pego 180 e divido em 6, então dá 30. Então, quando o x for π sobre 6, tá? Isso aqui vai dar meio. 2 vezes meio dá 1. 1 menos 1, 0. Então, olha. Então, aqui, π sobre 6 é aqui, ó. Π sobre 6. Aqui é 0. Tá? Aqui no 5π sobre 6, né? Aqui é 5π sobre 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5π sobre 6, o seno de 5π sobre 6 dá meio. E 2 vezes meio, 1. 1 menos 1, 0. Então, aqui, ó, 5π sobre 6 também é 0. Então, olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Vou traçar uma linha aqui, aqui, aqui e aqui. Tá? Aqui, aqui e aqui. Beleza? O que eu vou fazer? Eu vou analisar o sinal desse daqui aqui, ó. Então, entre 0 e π sobre 6, o seno é o quê? É menor do que meio. Tá? É menos do que meio. Então, vamos dizer 1/4, né? Vamos dizer que seja 1/4. 2 vezes 1/4 dá 1/2. 1/2 menos 1 dá negativo. Então, aqui, ó, entre 0 e π sobre 6, o seno dá negativo. Porque isso aqui dá menos que meio. Tá? Então, aqui é negativo. Ó. Certo? Agora, daqui para cá, ó, quando o x for daqui até o 2π, o valor do seno vai dar mais do que meio. Então, vamos dizer aqui 3/4. Né? Vamos dizer 3/4. 2 vezes 3/4 menos 1. Então, simplifica. 2, 3 sobre 2 dá 1,5. 1,5 menos 1 dá 0,5. Ó, dá positivo. Então, aqui o valor é positivo. Ó, mais. Do π sobre 2 até o 5π sobre 6, o valor dessa expressão toda aqui, né, ou dessa expressão toda aqui, também dá positivo. É a mesma coisa que daqui, ó. Vamos dizer que o seno deu aqui, ó, 3/4. Né? Nesse ângulo aqui, o seno deu 3/4. Né? O 0,75. Então, 2 vezes 0,75 dá 1,5. 1,5 menos 1 dá 0,5, dá positivo. Então, para os valores do seno aqui, ó, nesse intervalo aqui, o valor dessa expressão dá positivo. Mais. Agora aqui novamente, ó, entre 0, ou melhor, entre 150, né, 5π sobre 6 e π.
Então, aqui dá zero, né? Aqui dá meio e 2 vezes meio, 1. 1 menos 1, zero. Então, isso aqui vai dar zero. Isso aqui vai dar zero. Mas quando for aqui para baixo, por exemplo, 1 quarto, isso daqui dá o quê? Dá 0,5. E 0,5 menos 1, né? Ó, 2 vezes 1 quarto, tá? Suponhamos que o ângulo esteja aqui, ó. O ângulo seja todo isso aqui. Então, o seno disso aqui dá o quê? Dá 1 quarto. Ó, aqui é 1, aqui é meio, aqui é 1 quarto. Então, 2 vezes 1 quarto menos 1. Certo? 2 vezes 1 quarto, simplificando, dá meio. Meio menos 1 dá o quê? Dá menos meio. Certo? Então, quando o ângulo, o x, estiver entre 5π sobre 6 e π, o resultado é negativo. E quando o ângulo for entre π e 3π sobre 2, o seno é negativo. Aqui o seno é negativo e aqui o seno é negativo. Tá? Do π até o 2π, qualquer valor do x aqui, ó, o seno é negativo. Ó, quando o x estiver aqui, ó, né, o x for tudo isso aqui, o seno é o quê? Negativo. Então, entre π e 2π, o valor do seno é negativo. Né? O valor disso aqui é negativo. 2 vezes uma coisa negativa com outra coisa negativa vai dar negativo. Vamos dizer aqui, né? Menos meio. Vamos dizer. Então vai dar 2 vezes menos meio, menos 1. 2 vezes menos meio, menos 1. Tá? Então, 2 vezes menos meio, isso aqui simplifica, dá menos 1. Menos 1 com menos 1, menos 2, dá negativo. Então, aqui, o valor dessa expressão vai ser negativo e dessa expressão também vai ser negativo. Tá? Então, veja, os únicos lugares que essa expressão dá um valor positivo é entre quando o x for π sobre 6 até 5π sobre 6. Ó. Nesse local aqui, o seno vai ser maior do que meio, e daí essa expressão, ou essa expressão, vai adquirir um valor positivo. Então, é o que está aqui. Ó. Agora, o que eu faço? Agora eu tenho que analisar a multiplicação dessas expressões para ver quando é que essa multiplicação dá menor do que zero, ou seja, negativo. Então, aqui é mais, né? Aqui é mais. Ó. Todo esse trecho é mais. Mas aqui é menos, aqui também é menos, aqui é menos e aqui é mais. Tá? Ó, dessa expressão, né? Que é o cosseno x. Tá? Então, mais vezes menos, menos. Mais vezes mais, mais. Menos vezes mais, menos. Menos vezes menos, mais. Menos vezes menos, mais. E mais vezes menos, menos. Então, o intervalo em que essa expressão, essa multiplicação vai dar menor do que zero, ou seja, vai dar negativo, é nesse intervalo aqui, ó. Entre 0 e π sobre 6. Certo? Não inclui nenhum deles, porque isso aqui não tem o igual a zero. É só menor que zero, só interessa o negativo. Então, aqui é bolinha aberta, bolinha aberta. Aqui é positivo, não interessa, mas aqui é negativo. Então, entre π sobre 2 e 5π sobre 6, tá? Sem incluir os extremos. Ok? Aqui vai ser positivo, não me interessa. Aqui vai ser positivo, também não me interessa, mas aqui é negativo. Então, é entre 3π sobre 2 e 2π também é negativo. Ou seja, também é menor que zero. Então, a minha solução está nesse, né? Esse, ou esse, né? Porque é impossível estar nos três ao mesmo tempo. Então, a minha solução vai ser assim, ó. X pertencente aos reais, tá o quê? Então, o x está aqui no meio. Tá? Então, x, o zero tem que ser menor do que x, menor que π sobre 6, ó, 0. Menor que x, menor que π sobre 6. Tá? Ou π sobre 2 menor que x, tá? É só colocar o x aqui, ó, e fazer isso aqui, ó. Então, x menor que 5π sobre 6, ou
3π sobre 2, ó, só colocar o x aqui, ó. O x aqui tem que ser o quê? Maior do que esse. Então, x maior do que esse. E esse x aqui tem que ser o quê? Menor do que 2π. Menor que x, menor que 2π. Tá? São 3 intervalos distintos, aonde que o x vai fazer com que essa expressão aqui seja verdadeira. Porque essa daqui é a mesma dessa. Eu só dei uma ajeitada. Que é a mesma dessa. Que é a mesma dessa. Então, essa expressão aqui, ela vai ser menor que zero quando? Quando o sinal desse vezes o sinal desse dá negativo. E foi o que eu fiz aqui. Eu analisei o sinal do cosseno x. Ó, aqui, analisei o sinal do cosseno x. Aqui eu analisei o sinal de 2 seno x menos 1. Tá? E aqui eu fiz a multiplicação desse sinal vezes esse e obtive esse. Aí eu peguei os intervalos onde aparece o resultado negativo, que é isso aqui. Ok, pessoal? Então, isso aí. Se você teve alguma dúvida sobre isso aqui, poste sua dúvida no comentário. Eu vejo muita gente falando assim, ah, não entendi nada. Isso não resolve nada. Você tem que fazer a pergunta. Ah, não entendi aquela parte, por que você multiplicou ali? Aí eu explico e pronto. Aí você entende e continua a explicação. Entendeu? Você não pode deixar passar a dúvida. Ou assistir o vídeo inteiro e falar assim, não entendi nada. Isso não te ajuda em nada. Então, se surgiu dúvida, faça a pergunta no comentário, que eu vou responder, faço outra explicação. Se for o caso, eu faço até outro vídeo para explicar melhor isso aí. Tá bom? Gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreva no canal e compartilhe com mais pessoas. Quanto mais pessoas ao seu redor, colegas, assistir isso aqui, você pode discutir e entender junto. Tá? Matemática é assim, a gente tem que entender, explica, ah, entendi, agora entendi. É assim que é matemática, ok? Então é isso aí, até a próxima.